Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e no nosso quadro Aula de Campo, nós viemos até Salvador para discutir um pouco sobre Brasil Colônia, nessa que foi a primeira capital do Brasil. Vem com a gente para discutir um pouco sobre essa temática. O Brasil já teve 3 capitais, contando com a atual Brasília. A primeira capital brasileira foi Salvador, num período compreendido entre 1549 e 1763. A segunda foi o Rio de Janeiro, de 1763 até 1960, e a atual é Brasília, desde 1960. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma de organização político-administrativa do Brasil, implementada pela coroa portuguesa. De 1534 até 1549, o Brasil foi dividido em faixas de terra, que eram chamadas de capitanias, e que eram chefiados por nobres da confiança do rei Dom João III. Esse sistema não prosperou, especialmente em decorrência da falta de recursos e dos ataques indígenas, chegando a algumas capitanias serem mesmo abandonadas. Houve a necessidade de reorganizar o território. Desse modo foi instituído o governo geral, cujo objetivo era fazer a colônia prosperar, especialmente em termos financeiros. No dia 29 de março de 1549 é, oficialmente, a data da fundação da primeira capital do governo geral de Portugal. A escolha de Salvador, inicialmente nomeada de Salvador da Baía de Todos os Santos, deveu-se ao fato de a região Nordeste ter a maior extração de pau-brasil, bem como ser a principal produtora de açúcar do país. Aspectos que, somados à sua localização, que facilitava a exportação desses produtos, principais riquezas do Brasil, destacava a importância econômica de Salvador. Assim, durante 214 anos, Salvador foi a capital do Brasil, sendo governada pelo militar português Tomé de Souza, até que, decorrente do surgimento da crise açucareira e o consequente fim do ciclo da cana-de-açúcar, a sua importância foi minimizada e a sede transferida para o Rio de Janeiro em 1763. Tendo em vista também as descobertas de jazidas de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O interesse da coroa era que a capital ficasse mais próxima dessas localidades, principalmente com o objetivo de fiscalizar as regiões de mineração, com o início do ciclo do ouro. Salvador foi descoberta pelos colonizadores no ano de 1510, quando um navio francês naufragou em terras baianas, trazendo a bordo um dos mais importantes personagens históricos da colonização baiana, Diogo Álvares, conhecido como Caramuru. Juntamente com a Índia Paraguaçu, Caramuru desempenhou importante papel na colonização da Bahia. Por volta de 1536, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu as terras brasileiras nas então capitanias hereditárias. Os donos das capitanias eram chamados de donatários e Francisco Pereira Coutinho ganhou parte do território de Salvador, fundado na época como Arraial do Pereira. Coutinho teve o comando do arraial, mais tarde batizada de Vila Velha, até 1549, na ocasião da chegada de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Juntamente com Tomé de Souza, desembarcaram em Salvador 6 embarcações, com uma comitiva de aproximadamente 10.000 pessoas, para fundar, sob ordens do rei de Portugal, a cidade de São Salvador. Após o governo Tomé de Souza, governaram o país Duarte da Costa e Mendes Sá, que teve o comando do país até 1572. Neste período, a Bahia era a região que mais exportava açúcar, considerado na época o produto mais exportado do país. A fama e a riqueza da província baiana despertaram a cobiça de outros países no início do século XVII. Nestes tempos, Portugal estava ainda unida com a Espanha, colocando várias restrições ao Brasil, como o impedimento do país em firmar relações comerciais com a Holanda. Este fato, ligado à riqueza desencadeada pela exportação do açúcar, fez com que a Holanda resolvesse invadir a Bahia. O Pelourinho é um dos principais cartões postais de Salvador. Durante a época da escravidão, era o lugar onde os escravos eram castigados. A praça é cercada por várias casas antigas, no mais puro estilo colonial.
dentre elas o casarão da Fundação Jorge Amado e igrejas como a Igreja do Rosário dos Homens Pretos e a Catedral Basílica, que são exemplos da arquitetura do período colonial. O Pelourinho é um local que reúne restaurantes com o melhor sabor da culinária baiana, artesanato, arquitetura, religião, centros culturais e uma diversidade de cores e contornos típicos. Na condução de primeira capital da América Portuguesa, Salvador cultivou a mão de obra escrava e teve os seus pelourinhos com várias colunas fixadas em áreas públicas para expor os que eram castigados. Instalados originalmente em pontos como o Terreiro de Jesus e as atuais praças Tomé de Souza e Castro Alves, como símbolo de autoridade e justiça. Acabou emprestando o nome ao conjunto histórico e arquitetônico do Pelourinho, que é parte integrante do centro histórico da cidade. Salvador é uma cidade de contrastes, tanto no que diz respeito aos elementos históricos que se misturam com as construções modernas, quanto no sentido social, entre favelas e prédios luxuosos. A história da primeira capital do Brasil reúne em sua conjuntura traços provenientes da cultura africana, indígena e europeia, responsáveis pela formação do povo brasileiro. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula sobre a primeira capital do Brasil e eu aguardo você se inscrever no nosso canal.